E eu quero estar meditando aqui com os irmãos nessas duas caravanas, para saber que existem duas atitudes que nós devemos observar aqui entre esses irmãos. Aqui no versículo 28, olha o relatório. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali havia os filhos de Anak. Os amalequitas haviam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amoreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam no pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Aqui, irmãos, e aí fala: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui, irmão, nós estamos vendo a atitude deles. Os 12 espias observaram a terra, viram que a terra, aqueles concordaram que a promessa do Senhor era verdadeira, que o Senhor, que existia essa terra que emana leite e mel. A terra era boa, todos eles concordaram com isso. E todos eles também viram as dificuldades, que nessa terra tinha gigantes, tinha dificuldade, teria lutas. Mas os 10, eles inflamaram o povo. Eles olharam para a dificuldade. Eles não olharam para a promessa do Senhor. Josué e Caleb, eles olharam para aquele que era poderoso. Eles viram que o Senhor era poderoso acima das dificuldades. Então aqui o que eu venho dizer para os senhores, que não importa a dificuldade que nós estejamos passando, que o Senhor, Ele é poderoso, Ele opera o milagre e Ele é fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que nós estejamos passando por dificuldade, mas nós temos que crer que não é pela nossa capacidade, não é pela nossa experiência, não é pelo aquilo que nós fizemos, mas sim crer que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Eles viram as mesmas dificuldades, tiveram a mesma visão. Esses homens, eles não eram pessoas que não tinham experiência com Deus. Eles tiveram no momento que Deus abriu o mar. Eles tiveram no Egito como o Senhor operou grandes milagres. Mas eles não olharam, não tiveram fé no momento de dificuldade, de ver que o Senhor, Ele era poderoso para fazer aquilo que Ele tinha escrito na sua palavra. Então a promessa de Deus, ela é muito maior que as nossas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Então Caleb diz: então fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. E aí aqui, irmãos, vemos aqui eles respondendo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos nossos olhos. Aqui nós vemos que a visão do homem sem fé, ele se vê menos, ele se diminui, ele não vê a promessa de Deus na sua vida, ele não vê o que o Espírito Santo pode fazer, ele olha para a dificuldade. Aqui eles olharam os gigantes, e aqui, muitas das vezes, como nós temos a dificuldade, nós não podemos ver como o inimigo vem nos mostrar: ah, você não é capaz, ah, você não tem capacidade. Aqui a Bíblia fala que eles se viram como gafanhotos, mas o Espírito Santo diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, que nós vamos possuir a terra.
que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, que a nossa família vai estar diante do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, não é só entrar na terra e possuir. A nossa família já está diante do Senhor. Nós já estamos constantes, já temos o Espírito Santo, mas nós não podemos ter essa visão de murmuração. Aqui, irmãos, nós temos que nos atentar, obreiros e missionários, cabeças da casa do Senhor, que foram 12 principais. Como é o obreiro, o missionário? Ele tem que estar na mesma visão que o líder. Deus entregou a visão a Moisés. Moisés mandou eles ir. Qual foi o relatório que os 10 passaram para a igreja? Qual foi a visão que eles passaram para a igreja? Não é bem assim não. Ele está no primeiro amor. Não, irmão. Nós devemos seguir a mesma visão. A visão, Deus entrega a visão ao homem de Deus, e nós, obreiros, devemos seguir com fé, porque nós não devemos inflamar o povo com a visão contrária que vem do público. Eu não vou vir, mas não é bem assim não, são 20 dias. Eu vou um dia. O pastor chama para orar. Eu não vou. Então, nós temos que ter essa responsabilidade dentro da igreja, de estar seguindo essa visão no nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis à visão e à promessa. Glória a Deus. Então, o povo se inflamou de tal maneira que eles desejaram voltar para o Egito. Agora, muitas das vezes nós vemos pessoas que, por mais que passem dificuldade, tentam se desviar. E às vezes a gente lendo a palavra de Deus, nós olhamos e pensamos assim: como é que pode? Como pode a pessoa que vê o mar se abrir, a pessoa que vê Deus operar milagre? Agora imagine, irmão, você está atravessando a coluna de fogo atrás te protegendo, e você atravessando o mar, e você vê os sinais, você vê os prodígios, você vê Deus operando, e aí você vai numa missão, você chega lá, você vê o gigante, você vê a dificuldade, você vê aquilo tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e você fraqueja. Aí você olha, como pode esse povo aqui fazer algo assim? Eles viram o mar se abrir. Mas a Bíblia, irmão, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, ela descreve como somos nós. Quantas das vezes nós vemos aí, irmãos, nós vemos pessoas da nossa volta que na pior dificuldade já não está tão firme na presença do Senhor. Nós vemos pessoas que viram o mar se abrir, viram sinais, a família abençoada, e na pior dificuldade, eu não quero mais ser mais crente, eu não quero mais ir na igreja. A Bíblia só descreve aquilo que tem no nosso coração, porque a nossa natureza carnal, ela é olhar para o gigante. Você se mede. Nós se medimos pela nossa estatura, porque Deus conhece o nosso coração e nós também conhecemos o nosso coração. Nós olhamos para dentro de nós e vemos que a gente não tem valor algum. Mas só que não é aquilo que eu sinto, mas aquilo pelo que eu creio. E a palavra de Deus não é pelo aquilo que eu faço, pelo que eu busco, porque toda a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Mas sim, é o Senhor que opera o milagre em nós. Porque a graça do Senhor opera em nós, não é porque nós merecemos. E muitas das vezes nós buscamos ao Senhor, nós oramos, nós jejuamos, e nós devemos fazer aquilo como servos inúteis. Não, toda a graça que vem do Senhor não é pela nossa capacidade, mas sim pela graça do Senhor. E por causa dessa pequenez, muitas das vezes, quando vem a dificuldade, a gente olha e se mede.
quem sou eu para subir, para bater na porta de alguém e falar de Jesus? Jesus é tão grande, Jesus é tão maravilhoso. Quem sou eu? Você tem até, você vai batendo você passando por, de repente, por dificuldade financeira da tua casa, e Deus manda você evangelizar lá em Copacabana, lá no Recreio, e você mora aqui dentro da comunidade, e aí você se mete, olha o carrão, olha a casa, olha a casa daquele, você olha na internet, você olha nos jornais, vê aqueles artistas, um casarão, e aí você se mede financeiramente, você vê o gigante na tua frente, Deus manda, vai lá e prega, e aí você, de repente, você se olha, pô, Senhor, a terra é boa, mas lá tem gigante. Como é que eu vou falar de prosperidade? Como eu vou falar de família? O que eu vou falar para aquela pessoa que humanamente tem tudo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que olhar para a promessa que o Senhor, que nós temos algo que o mundo não tem, que é o Espírito Santo. E não é pela nossa capacidade, não é da onde a gente saiu, é da onde o Senhor nos tirou. Nós somos abençoados porque a nossa família serve ao Senhor. Nós temos a promessa de salvação. A gente pode olhar para uma mansão aí, irmãos. Até que dentro da comunidade tem mansão, tem casa bonita, tem gente com carro. E de repente você pegando o centenário. Mas nós temos o Espírito Santo. E a promessa de estar com Ele na glória. E eu vou falar, irmão, a pequenez e para ser grande no reino dos céus não é pelos bens que você possui, mas sim pela presença do Espírito Santo. Então, irmão, nós não devemos se medir. Nós não devemos se medir e seguir para o alvo. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é o Senhor. Nós devemos estar como uma flecha, todo dia ali bem amolada, afiada, para chegar no alvo. O nosso alvo não é o carro do ano. O nosso alvo não é a casa bonita, não é a roupa nova, não é a conta bancária. Sim, nós somos abençoados por ter essas coisas, é consequência da nossa vida com Deus, porque a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor fruto dessa terra. Mas que medíocre que somos nós, se estivermos na presença do Senhor, pensando em ouro e prata. Mas devemos estar voltados para a glória. Jesus está voltando. Aqui nós estamos falando de avivamento, falando daquilo que estava morto, que o Espírito Santo vai trazer vida. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, e eles viam eles viram que eram homens iletrados. Então essa igreja aqui não é novidade não, irmãos. Irmãos, discípulos com estatura humilde, mas com ousadia para pregar a palavra. E quando Pedro se levantou, Pedro não tinha estudo, e quando ele pregou, cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 almas foram salvas, com ousadia do Espírito Santo. Então nós não devemos se medir. Quando a gente sair desses 21 dias, esses 20 dias vai se tornar mais 30, mais um mês até o final do ano, e a gente buscando que estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Então nós não devemos inflamar o corpo, seguir a visão. Amém? Então a palavra de Deus diz que todas as coisas, em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem.
Então, irmãos, eles viram o gigante. Todos eles enxergaram que a terra era boa, mas nem todos eles viram a visão. Uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ter a visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós viemos ter a visão espiritual das coisas. Deus já tem nos abençoado. Deus já tem nos abençoado. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Então nós não devemos inflamar dentro da nossa casa. A nossa família já está diante do Senhor. Aleluia! Nós já estamos aqui vendo jovens pregando a palavra solta. Jovens aqui, tem jovens aí que estão perdidos, que serão alcançados no nome de Jesus. Mas nós temos jovens aqui que são bênçãos, nós temos anciões aqui que são bênçãos, nós temos aqui obreiros que são bênçãos, que buscam o Senhor. Aí mesmo você procura saber, cadê fulano? Ah, tá pregando, tá jejuando, tá no monte, tá na vigília. E aí você olha, Jesus, a minha família servindo ao Senhor. Aleluia, Deus. Então nós não devemos murmurar. Para de reclamação e fala a nossa língua. Elas têm que estar baseadas no que está na palavra e não aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vendo, porque senão nós estamos diante do milagre e nós estamos murmurando, irmãos. E não é como a irmã estava falando, né? Eu peguei um pouquinho a palavra. Não é o que o outro faz, mas é o que você tem para passar para o Senhor. É a sua atitude. É a sua atitude. Vamos andar para o alvo. Não é o irmão que está do lado que falou. Ah, não é porque fulano falou. Ah, porque eu vi lá na... Não é. O nosso alvo é o Senhor. Foi Ele que nos prometeu. Então a gente não tem que estar olhando para o lado. Ah, mas fulano falou, me falaram. Ah, eu desanimei lá no trabalho uma vez, uma irmãzinha falando, não, porque a senhora parou de ir na igreja porque ela ouviu que falaram não sei o que do pastor. Aí ela foi e desanimou. Irmãos, vamos ter maturidade. Por que o que o irmãozinho falou vai te incomodar? Por que o irmãozinho falou vai te incomodar? Nós estamos aqui 20, quase é o quê? 7 dias, 8, hoje é o quê? O oitavo dia? No dia? 9 dias ouvindo a palavra. Então é isso que a gente tem que estar comentando. Isso que nós devemos estar falando. Isso que a gente tem que estar falando. Irmão, tu viu aquela palavra? Tu viu aquele irmãozinho? Ou tu viu aquela coisa que ficou? Isso que tem que estar na nossa boca. Não é aquela... De repente o irmão vigiou, falou algo que você não gostou, mas aquilo você deixou entrar no seu coração. Mas você ouviu 20 dias da palavra e você não comentou. Qual é a palavra? Qual é o assunto que tem na mesa da sua casa? O que você tem comentado? A gente vê muito isso, irmão. A gente vê muito isso. Você olha assim, fulano falou não sei o que, aí todo mundo começa a comentar. Todo mundo começa. E lá, tu viu o que aconteceu na igreja tal? Todo mundo começa. Mas se teve uma pregação lá, teve a palavra, teve uma cura, teve milagre, você não vê. O pessoal comentar da mesma forma. Então nós devemos parar de murmurar. Parar de murmurar. E andar na presença do Senhor. E falar daquilo que... Falar dos milagres. Falar da cura. E se tiver alguém que falou algo que você não gostou, você ora por ele. Você não leva aquilo para o teu coração. Porque tem pessoas que têm estatura diferente. Todos nós estamos aqui. Mas teve dois, Josué e Caleb, que tiveram um olhar diante da promessa. Então, que nós viemos ser como Josué e Caleb. Em
incentivar ao povo a seguir ao Senhor e não dar ouvido àquele que está falando o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, enxergar não quer dizer visão. Enxergar não quer dizer visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repete aí comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui também nós vemos falando de visão. Vou abrir aqui em 2 Reis, versículo 6. Rapidamente. Versículo 6. Vamos no versículo 16. 2 Reis 6, versículo 16. Vamos no versículo 14. Quem achou, diga amém. Estou nervoso aqui, irmãos. Estou nervoso, mas o Espírito Santo está guiando no nome de Jesus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, e os quais vieram na noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E o profeta, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Aqui, irmãos, nós temos Eliseu, que Deus usava ele para entregar o que o rei da Síria, os planos do rei da Síria. Então o rei, quem daqui está me traindo? Falou no meio da corte, né? E eles disseram: não, é um profeta que tem Israel, que o Senhor, que quando o Senhor fala algo, ele revela ao povo, ele revela ao profeta. E aí, esse rei mandou o exército cercar a cidade. E aí o discípulo viu o exército cercar e ficou desesperado. E olha, irmãos, como é importante você ter a visão. Ele estava do lado do profeta, ele andava com o profeta, ele estava junto ali, ouvindo a revelação no privado, porque tinha uma palavra que ia para o povo, mas o discípulo estava ali do lado, vendo a revelação, vendo Deus falar com o profeta, mas ele não estava na mesma visão. O mestre estava ali, mas o discípulo não estava na mesma visão que o mestre. Então não adianta você só estar do lado do mestre, você está ali no meio, mas você tem que estar na mesma visão. Quando falar para você ir, você vai. Quando falar para você voltar, você volta. E você tem que estar ligado, porque não basta só estar do lado do mestre, você tem que estar na mesma visão. E aí o profeta diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O discípulo está desesperado. O discípulo estava: o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? E o profeta estava tranquilo, porque o profeta conhecia a promessa. E aí Deus teve misericórdia, como Deus também tem misericórdia de nós, e nos mostra a visão. Muitas das vezes nós estamos desesperados, mas o Senhor já tem a resposta. Deus já tem a resposta para a sua dificuldade. Deus já tem a resposta para a minha dificuldade. Mas muitas das vezes a gente não está na visão, nós estamos olhando para o problema que está na nossa frente. Mas Deus, Ele mostra, fala que você tem que estar na visão. Entra na visão do Senhor.
E aí você não se desespera. O profeta estava tranquilo. O profeta estava tranquilo. E ainda teve misericórdia que orou: Senhor, fala que ele veja. Ele olhou, o exército estava cercando. Tinha um exército dos céus cercando o exército inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra-lhe os olhos e veja. Senhor, toma a nossa congregação, faz que os olhos deles abra os olhos desse povo para que veja, abra os olhos do povo para que veja as tuas promessas se cumprir, no nome de Jesus. Os nossos olhos vão se abrir, irmãos. Nós vamos andar na visão do Senhor e não vai ter murmuração do nosso meio, porque o Senhor está no meio de nós. O Espírito Santo tem envolvido. Nós estamos vendo pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. O Senhor tem falado no nosso meio, tem profeta no nosso meio falando. Então basta nós seguirmos a visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então orou: peço-lhe que abra os olhos e veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, espero, e eis que o monte estava cheio de cavalo de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aos nossos jovens, com quem nós temos andado, com quem nós temos escutado. Aqui tivemos 12 espias, 2 tiveram a visão e 10 inflamaram o povo. Então, em quem você tem dado ouvido? Porque a palavra de Deus diz que o ouvir, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem você tem dado ouvido? Quem você tem escutado? Irmãos, se a gente andar com pessoas espirituais, você significa anda espiritual. Quem já viu falar que anda com águia, anda com águia? Então você deve andar com pessoas espirituais. Eu me lembro na juventude, eu aceitei Jesus aqui na casa da irmã Cida. E depois que eu tive uma base bíblica com o Senhor, que depois eu fui conhecendo a juventude da igreja, porque a minha caminhada foi com o obreiro, foi com o pastor, foi com um ancião, foi com o evangelismo. Eu me baseei na palavra. Eu estava andando junto com o pastor. Pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? Pastor, o que é isso? Então eu fui instruído por homens de Deus pela fé. Eu não fiquei ouvindo bobagem, ouvindo coisas que não convêm. Então, para quem nós estamos dando ouvido? Então nós devemos estar dando ouvido a pessoas que vai dar o crescimento espiritual. Irmão, às vezes nós ouvimos, poxa, mas 20 dias, cansativo, sim, cansativo. Mas você para ver o que o ímpio faz para estar no show. Tem pessoas que vêm de outro estado para ver artista tal e faz acampamento na frente do auditório lá, na frente do show, na frente do Maracanã. Se o show for no Maracanã, você vê as pessoas na fila 3, 4, 5 dias. Você vê as pessoas lá. Isso é o mínimo que nós devemos fazer para o nosso Senhor. Ai de mim, não é porque eu estou vindo aqui os 20 dias que o sol não há mais, não, irmão. Nós temos a nossa obrigação de vir buscar o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força. Irmãos, se você for ver pessoas aí que estão servindo o diabo, você vê, eu já vi pessoas que dão 3 mil, 4, 5 mil de oferta para Satanás. Esse vestido aqui para santo tal é 3 mil. E você fica se medindo para ofertar diante do Senhor. Nós devemos estar vigilante, porque no mundo, o mundo já é do maligno. Então nós temos que fazer o melhor para o Senhor.
Temos que fazer mais do que, muito mais para o Senhor. E temos que estar dando glória a Deus de estar aqui todo santo dia na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos aí pessoas falando: poxa, mestre, eu tive que comprar isso. Se eu não comprasse, eu fui ameaçado. Mas aqui não. Deus, ele move o nosso coração, ele não te ameaça. Ninguém foi ameaçado para estar aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos algo mais de Deus. E o Espírito Santo está aqui no meio de nós, aleluia. E ele vai falar ao nosso coração, e ele vem falando ao meu coração, e ele vem me fortalecendo, ele vai nos fortalecendo, porque ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. Agradeço a oportunidade. Chuva de bênção. Glória a Deus. Palavra abençoada, né?